Olá. Quem acompanha contratações públicas sabe que o processo pode parecer bem complicado, né? Muitas vezes a gente só ouve falar da licitação mesmo quando ela já está acontecendo. Ou, pior ainda, quando surge alguma notícia de problema, alguma coisa que deu errado. Mas e o que acontece antes disso tudo? Hoje, a gente vai dar uma olhada mais de perto em alguns materiais oficiais, guias e manuais, todos baseados na nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021. O foco: entender essa fase que vem antes, o planejamento. A ideia aqui é investigar por que essa etapa de planejar e principalmente os estudos técnicos envolvidos não é só burocracia, sabe? Parece ser a chave para usar melhor o dinheiro público, para ter mais transparência e, no final, para conseguir resultados melhores de verdade. Bom, vamos começar a desvendar isso. Para a gente começar, por que essa conversa toda sobre planejamento em licitação? Não era só, sei lá, seguir as regras do jogo e pegar o menor preço. Muita gente ainda pensa assim, né? Ah, com certeza não é só isso. Essa visão de menor preço a qualquer custo é justamente uma das coisas que a nova lei, a 14.133, tenta superar. O planejamento sempre foi importante, claro, mas a nova lei realmente jogou uma luz muito forte nessa fase inicial. É, tipo uma resposta direta àqueles problemas crônicos que a gente via muito com a lei antiga, a 8666. Lembra? Falta de clareza nos projetos, riscos de direcionamento, desperdício de dinheiro público. Lembro sim, muitos casos. Pois é, o objetivo agora, como está lá no artigo 11 da nova lei, é buscar a proposta mais vantajosa para a administração. Isso é bem mais amplo que só preço. Envolve qualidade, envolve pensar no longo prazo, no ciclo de vida e, claro, garantir tratamento justo para todo mundo que quer participar e, óbvio, evitar sobrepreço ou superfaturamento. E tudo isso, mas tudo mesmo, começa com um planejamento bem feito, bem pensado, alinhado com a tal da governança das contratações. É pensar antes de agir, basicamente. Entendi. Faz todo sentido essa mudança de foco, né? Do fazer a licitação para o preparar a contratação. E como é que esses manuais descrevem esse planejamento na prática? Como ele acontece? Olha, de forma simplificada, o processo todo tem 3 grandes momentos. Pensa numa corrente. Primeiro vem o planejamento, depois a seleção do fornecedor, que é onde a licitação acontece mesmo, e, por fim, a gestão do contrato. O planejamento é a base de tudo, o alicerce. Começa bem antes de se pensar em publicar um edital. E como começa esse planejamento? Qual o primeiro passo? Ele se materializa em alguns documentos que seguem uma lógica. O primeiro deles é o Documento de Formalização da Demanda, o DFD. É o start, sabe? É onde a área que precisa de alguma coisa registra oficialmente. Olha, a gente precisa disso aqui. Ah, tipo um pedido formal interno. Isso. Um registro do o que e do porquê básico, para iniciar o processo e já dar uma base para o que vem depois. E o que vem depois desse DFD? Depois vem o Plano de Contratações Anual, o PCA. Aí a visão já fica mais ampla. O PCA junta todas as demandas, todos esses DFDs, que um órgão público pretende contratar ou comprar no ano seguinte. Funciona como um mapa estratégico mesmo das futuras contratações. E qual a grande vantagem de ter esse mapa, esse PCA? Ajuda a organizar a casa, imagino? Exatamente. Primeiro, ajuda a alinhar as necessidades com o dinheiro disponível, com as leis orçamentárias. Super importante. Segundo, evita aquela compra picada, sabe? O tal do fracionamento de despesa, que às vezes era usado para fugir de licitações mais complexas. Com o PCA, você planeja de forma mais agregada. E para o mercado? Ajuda também? Visa para o mercado que o governo pretende contratar. As empresas podem ver, se preparar melhor, o que tende a aumentar a competição, né? E espera-se a qualidade das propostas. No governo federal, eles usam até um sistema para isso, o PGC, que ajuda a montar o PCA. Ok, então temos a demanda no DFD, a visão geral no PCA, aí a coisa começa a ficar mais específica, certo? Isso. Aí entramos no Estudo Técnico Preliminar, o ETP. Esse sim vai mergulhar naquela necessidade específica que está no DFD.
É o momento de analisar a fundo a viabilidade da contratação, entender o problema em detalhes e começar a pensar nas soluções possíveis. Aqui parece que o negócio fica mais denso, né? O ETP. E depois dele? Depois que o ETP analisa tudo e aponta qual a melhor solução, aí sim se elabora o termo de referência, o TR, ou o projeto básico, o PB. Qual a diferença entre eles? O TR é para detalhar o que vai ser contratado quando são bens e serviços comuns, tipo material de escritório, serviço de limpeza, software. Já o PB é para obras e serviços de engenharia que precisam de um detalhamento técnico muito maior, né? Para poder orçar, definir método, prazo. Mas o ponto-chave é, tanto o TR quanto o PB têm que ser feitos com base no que o ETP concluiu. Eles são a especificação final, mas sempre seguindo o estudo que veio antes. Aqui está ficando realmente interessante. Vamos focar um pouco mais nesse estudo técnico preliminar, o ETP. Você disse que ele aprofunda a análise. Por que ele é tão crucial nessa nova lógica de planejar? Parece o coração da história. É, sem dúvida, um dos pontos centrais dessa fase toda. O ETP, que a lei define lá no artigo 6º, inciso 20, é o documento que garante, que formaliza que a administração pública fez o dever de casa antes de sair contratando. Ele meio que obriga o gestor a parar e pensar criticamente sobre aquela demanda inicial do DFD. Não é só dizer, ok, precisamos disso. É investigar. Qual o problema real por trás desse pedido? Quais são os requisitos que realmente importam? Será que não tem outras formas de resolver isso? É viável mesmo? Ah, entendi. É tipo um check-up completo antes de decidir o tratamento. Perfeito, é exatamente isso. O ETP é o diagnóstico. Ele busca entender bem o problema para encontrar a melhor solução. E não só do ponto de vista técnico, mas também econômico, ambiental, social. O artigo 18 da lei detalha bem o que esse estudo precisa ter. E tem coisas ali que são obrigatórias, como diz o parágrafo 2º. E o que seria obrigatório? Assim, o que não pode faltar de jeito nenhum num ETP bem feito. Olha, a lei é clara. Primeiro tem que descrever bem a necessidade, o problema ser resolvido e não só o objeto que você quer comprar, entende? Tem que definir os requisitos que a futura contratação precisa atender. Essencial. Outro ponto que não pode faltar, o levantamento de mercado. Quais soluções existem por aí? A administração tem que analisar diferentes alternativas. Será que comprar é a única saída? E alugar? E se existir uma tecnologia diferente que resolva melhor? Tem que botar na mesa. E a parte do dinheiro? Também é obrigatório. Uma estimativa preliminar do custo, mas atenção, não é ainda aquela pesquisa de preços super detalhada para licitação, sabe? É uma primeira avaliação para ver se a ideia é viável financeiramente, se cabe no orçamento. E, talvez o mais importante, o ETP tem que concluir de forma clara e bem fundamentada qual é a solução mais adequada entre as que foram analisadas para atender aquela necessidade. É o momento da decisão técnica justificada. Entendi. Mas você falou que ele era mais abrangente. Além desses pontos obrigatórios, o que mais o ETP costuma abordar? Riscos, sustentabilidade? Sim, ele vai além. O ETP deve prever um prazo estimado para a contratação acontecer, estimar os custos totais pensando no ciclo de vida todo, não só na compra inicial, definir que resultados se espera alcançar com aquilo, inclusive em termos de economia para os cofres públicos e, fundamental, fazer uma análise de riscos, identificar o que pode dar errado e já pensar em como evitar ou diminuir esses riscos. Isso é um avanço enorme que a lei trouxe. E a questão ambiental que você mencionou? Tá lá também. O ETP tem que considerar os impactos ambientais e prever critérios de sustentabilidade, sempre que for possível, claro. Isso pode ser desde pedir produtos com menor consumo de energia até prever como vai ser o descarte correto depois, a logística reversa. O inciso 12 do parágrafo 1º do artigo 18 fala disso. E para ajudar os gestores a não esquecerem nada disso, né, porque é bastante coisa, no governo federal criaram até um sistema, o ETP digital. Ele meio que padroniza e guia a elaboração do estudo, seguindo uma instrução normativa da CEGES, a número 58 de 2022. Puxa, é bem completo mesmo.
Então, com um ETP desses bem feitinho, a gente evita aquela compra meio às cegas ou comprar algo que depois não serve direito. Você consegue dar um exemplo prático para a gente visualizar melhor como isso funciona? Claro. Vamos pegar aquele exemplo clássico dos computadores. Imagina que uma secretaria qualquer identifica no DFD: precisamos de 20 computadores novos para atendimento. Sem ETP, talvez o caminho mais fácil fosse só sair para comprar 20 máquinas padrão. Com o ETP, a coisa muda. A investigação começa. Primeiro, por que precisa de computador novo? Os atuais estão muito lentos, travando, atrapalhando o serviço? Ou a equipe aumentou? Qual o problema de verdade? Certo, entender a causa raiz. Exato. Segundo, quais requisitos esses computadores têm que ter? É só para acessar um sistema simples e internet? Ou precisa rodar um programa mais pesado, de edição, sei lá? Isso muda tudo na especificação e no preço. E as alternativas? O ETP forçaria a pensar nisso também. Com certeza. O ETP ia exigir essa análise. Comprar é mesmo a melhor saída? Ou será que alugar, fazer um leasing não seria mais vantajoso? Às vezes já vem com manutenção, atualização, evita que o equipamento fique obsoleto na mão do órgão. Ou ainda, será que não dá para usar aqueles terminais mais simples ligados a um servidor central? O tal do VDI que você até comentou? Em alguns casos pode ser mais barato e fácil de gerenciar. O ETP tem que comparar essas opções todas. E a sustentabilidade e os riscos, como entram aí nos computadores? Boa pergunta. O ETP perguntaria: dá para exigir máquina com selo de eficiência energética? O fornecedor tem como recolher o equipamento antigo ou no fim da vida útil, como a lei pede? E os riscos? Qual o risco de comprar uma tecnologia que fica velha rápido demais? Qual o risco do fornecedor atrasar a entrega? Tem que mapear isso. E o custo, claro. Sim. Qual o custo estimado de cada alternativa viável? Cabe no orçamento? Depois de analisar tudo isso, necessidade, requisito, alternativa, custo, risco, sustentabilidade, o ETP pode concluir, por exemplo, que o melhor não é comprar 20 desktops. Talvez seja alugar 15 máquinas mais simples e 5 notebooks, ou que o VDI é mais eficiente a longo prazo. Percebe? O ETP não só justifica a necessidade, ele define a melhor forma de resolver o problema, considerando tudo. Fica bem mais claro com o exemplo. É um trabalho de detetive quase, né? E como esse ETP, com a solução já definida, se liga com os próximos passos, o termo de referência e o projeto básico? Então, o ETP é o estudo, o diagnóstico que aponta o caminho, a solução. O termo de referência ou projeto básico são como se fosse um mapa detalhado desse caminho que foi escolhido. Eles vão pegar a solução que o ETP definiu e detalhar como ela vai ser implementada. O TR, que a lei define lá no artigo 6º, inciso 23, é para bens e serviços comuns. Ele vai dizer exatamente qual a especificação do computador para alugar, quantas unidades, prazo de entrega, garantia, como o contrato vai ser fiscalizado, tudo tintim por tintim. E o projeto básico? O PB, no inciso 25, é para obras e serviços de engenharia. Aí o nível de detalhe é ainda maior. Precisa ter informações suficientes para orçar a obra com precisão, definir os métodos de construção, os materiais, o cronograma completo. É bem mais complexo. Mas então, o TR e o PB não podem inventar. Eles têm que seguir à risca o que o ETP decidiu. Exatamente. Totalmente coerentes. Se o ETP concluiu que a melhor solução é alugar computadores com especificação X, o TRI não pode sair pedindo a compra de máquinas com especificação Y. A ideia é essa: garantir que a execução siga o que foi planejado e estudado como melhor para a administração. A lei até incentiva a usar modelos padronizados para esses documentos, sabe? A AGU, que é tipo o jurídico do governo federal, disponibiliza modelos, o portal de compras também. Isso ajuda a dar mais segurança e a ser mais eficiente. E, claro, aqueles critérios de sustentabilidade que estavam no ETP têm que aparecer no TR ou PB também. Entendi a lógica, a engrenagem toda. Saindo um pouco dos documentos em si, qual é o grande benefício disso tudo? Quando esse planejamento funciona bem na prática, o que muda lá na ponta para o serviço público, para a sociedade? Olha, muda muita coisa. É uma mudança de paradigma mesmo.
A gente sai de um modelo que muitas vezes era só reativo, focado em cumprir a burocracia da licitação, para um modelo mais proativo, mais estratégico, focado em resultado. Os benefícios são bem concretos. O primeiro, talvez o mais óbvio, é o uso mais eficiente do dinheiro público. Quando você estuda a necessidade de verdade, analisa alternativas, pensa nos custos totais, você evita gastar com o que não precisa, ou com algo que é caro demais para o que entrega, ou que nem resolve o problema direito. É a tal de economicidade, mas vista de forma ampla, valor pelo dinheiro gasto. E aqueles riscos que você falou tanto? Esse é o segundo ganho enorme, a redução de riscos. Fazer aquela análise lá no ETT, definir bem o objeto no TR ou PB, diminui muito a chance de ter contrato que não é cumprido, que precisa de um monte de aditivo caro ou que simplesmente dá errado no meio do caminho. Menos obra parada, menos serviço ruim. Faz sentido. E a transparência? Terceiro ponto, mais transparência. Tornar obrigatório publicar o Plano de Contratações Anual, o PCA, e centralizar tudo no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, joga luz no que o governo pretende fazer e gastar desde o comecinho. Fica mais fácil para qualquer um acompanhar. Isso deve ser bom para o mercado também, imagino. Com certeza, é o quarto benefício, uma melhor resposta do mercado. Se as empresas sabem com antecedência o que o governo vai precisar, elas podem se planejar, se preparar melhor. Isso tende a aumentar a competição nas licitações e, a gente espera, a qualidade do que é oferecido. E tem mais. Quinto, a lei cria um espaço claro para o incentivo à inovação e a sustentabilidade. O planejamento é um momento ideal para pensar além do básico, para incluir requisitos ambientais, sociais ou até para buscar soluções novas que o mercado pode oferecer. É alinhar a compra pública com objetivos maiores de desenvolvimento, né? Como diz o próprio artigo 11. E por último, mas que amarra tudo isso, a profissionalização da gestão. A Lei 14.133 bate muito na tecla, lá no artigo 7º, de que os servidores que trabalham com licitação têm que ser capacitados, têm que ter competência para isso. Ter gente preparada para fazer um bom planejamento, um bom ETP, um bom TRI, é fundamental para essa engrenagem toda rodar bem. Uau! Recapitulando então, ficou bem claro que esse planejamento nas contratações públicas, especialmente com essa ferramenta do estudo técnico preliminar, o ETP, está longe de ser só papelada. É um exercício de inteligência, de análise, de responsabilidade com o dinheiro público. É peça central na nova lei de licitações para garantir que esse dinheiro seja bem aplicado, né? Exatamente. A Lei 14.133 é um avanço cultural, eu diria. Fortalece muito essa fase preparatória. O foco agora é análise, gestão de risco, alinhar a compra com a estratégia do órgão, com o orçamento e buscar sempre eficiência, resultado e integridade. O grande desafio agora é fazer isso virar prática em todo lugar, né? Em todos os municípios, estados, órgãos federais. E isso deixa a gente com uma reflexão final, talvez. Com essa estrutura toda de planejamento mais forte, DFD, PCA, ETP e com ferramentas de transparência como o PNCP ganhando força, como será que a sociedade civil, nós cidadãos, podemos usar isso para acompanhar mais de perto essa fase inicial, antes mesmo da licitação acontecer? Será que dá para a gente verificar se as necessidades reais que a gente vê na nossa rua, no nosso bairro, estão sendo bem estudadas lá dentro antes de virar um edital? Fica aí algo para a gente pensar e, quem sabe, explorar mais. E com essa provocação, a gente encerra a nossa análise de hoje. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Até a próxima!